Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, ajudados pelo Espírito Santo, para fazer mais uma pequena palestra da Palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, que nos alimenta, né? Assim nós procuramos ler, estudar e pôr em prática em nossas vidas os seus ensinamentos. Aí seremos bem alimentados espiritualmente. Fazer uma pequena oração. Querido Pai, muito obrigado por essa grande oportunidade que está nos concedendo. Que o Espírito Santo venha nos iluminar para que possamos entender e falar de acordo com a Tua vontade. E cada um que ouvir também entenda pelo poder do Espírito Santo e para procurar fazer a Tua vontade também, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Nós hoje vamos falar um assunto bem polêmico da Bíblia. Mas está na palavra de Deus, é verdade e pronto. A gente tem que falar, né? Para esconder a verdade? Não pode, né? E é sobre o Santo Sábado que Deus fez para o nosso descanso e para o nosso bem-estar espiritual e físico, né? Nós sabemos que a maioria das igrejas aí, elas não guardam o sábado. Então, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. Esse é o que é o certo, né? E a palavra de Deus nos diz o seguinte. Vamos começar aqui por Gênesis, no capítulo 2, o verso 1 a 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós vemos aí Deus, o grande Criador de todas as coisas, quando ele criou o mundo nos 6 dias, aí ele planejou fazer o sábado para descanso do homem. Só que Deus, ele descansou, mas ele não tinha cansaço. Aqui a questão é um exemplo que Deus deu, né? Para o homem. Então, o exemplo de Deus deve ser seguido ou não? Claro que sim, né? Então ele fez o sábado, criou todas as coisas, os animais, os astros, né? E o homem, na sexta-feira. E no sábado ele descansou para dar o exemplo ao homem. Mas muitas pessoas por aí, nessas igrejas, ele diz que o sábado não vale mais não. Que o sábado é do Velho Testamento, que o sábado acabou, e que não sei o quê, e fica inventando mentira. Aí agora querem anular a lei de Deus só por causa do sábado. Porque não querem aceitar o sábado de maneira nenhuma. Então, o que acontece? Uma vez eu conversando com uma pessoa, aí ele disse para mim, mas eu posso escolher a quarta-feira para eu descansar, se eu quiser. Eu disse, claro que pode. Você é livre para escolher. Agora, a minha pergunta é, e Deus vai aceitar ele escolher a quarta-feira? Porque Deus escolheu o sábado, o 7º dia da semana. Aí o cara escolhe o 4º dia da semana, por conta dele. Aí Deus é obrigado a aceitar o que ele quer. Meus irmãos, é cada uma ideia que a gente vê por aí que, sinceramente, né? Outro me disse um dia, todos os dias são santos. Eu disse, e onde é que está escrito na Bíblia que todos os dias é santo? Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que todo dia é santo. Santificado é somente o sábado. Esse é santificado, que a Bíblia afirma. Deus que falou. Agora as pessoas, para não aceitar a guarda do sábado, ficam inventando esse negócio de eu escolho um dia de que todo dia é santo para desculpar. Não. Não existe isso na Bíblia, não. Agora, nós sabemos que a maioria das igrejas guarda o domingo. A gente não pode fazer nada, né?
Dizem que tem os muçulmanos que guardam a sexta, né? Não sei por que motivo, eles lá escolheram. E é assim, cada um tem sua escolha. Agora só que tem um detalhe, né? No dia de prestação de conta com Deus, aí a coisa pode modificar. A coisa pode ficar para ruim para quem escolhe o dia próprio, né? Porque o ser humano tem a vontade livre para escolher. Agora o problema do ser humano é porque escolhe as coisas erradas. O que ele acha que deve ser. Ele acha que a opinião dele, o desejo dele está além da palavra de Deus. Aí como ele quer ir para o céu da maneira dele, ele escolhe qualquer dia. E a maioria escolheu o domingo, né? Então, meus irmãos, nós vemos aí que a palavra de Deus não é assim como muitos pensam, não. Agora vamos mais para frente, né? No Êxodo, né? O livro do Êxodo, que é aqui o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Aqui nós vemos aqui, no capítulo 20, né, do Êxodo. Aqui no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Pois o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós vemos aqui a mesma coisa que está lá em Gênesis 2, né? O Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. E ele disse para a gente sempre lembrar, né? Muitas vezes a gente sempre lembra de Deus para pedir as coisas, né? Muita gente não lembra de Deus para agradecer ou para guardar os mandamentos. Agora, para pedir, a gente sempre lembra, né? E aqui o mandamento, ele é bem específico. Não trabalhar nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo. O teu servo aqui é o trabalhador, a pessoa que trabalha para você, né? E nem o teu animal. Veja a preocupação de Deus aqui no descanso. Até os animais tem que ser parado no dia do trabalho. No dia de trabalho. Sem trabalhar no sábado, né? Por quê? Porque em 6 dias, voltando a Gênesis, né? Fez o Senhor os céus e a terra, o mar. E ao sétimo dia descansou e abençoou e o santificou. Então nós temos 2 lugares na Bíblia confirmando que o sábado é um dia santo. Quando ele abençoou e santificou, quer dizer que ele separou. Ele lhe deu 6 dias para trabalhar e separou um para você descansar. Aí tem pessoas que quebram esse mandamento em 2 lugares, 2 vezes. Primeiro, porque o mandamento manda trabalhar 6 dias. E segundo, porque as pessoas trabalham 7 dias. Então, você desobedece porque só trabalha mais de 6 e desobedece porque não descansa no 7º. Então, são dois quebramentos num mandamento só. Então, você veja que situação o ser humano chega. Ele não percebe, muitos deles não percebem essas coisas, não. Mas o mandamento é sagrado, viu, irmãos? O mandamento, ele é santo, ele é puro e é bom. Vamos mais para frente. Vamos para o profeta Isaías 66. Né? O profeta Isaías também falou aqui. Sobre o assunto do sábado, né? Isaías aqui no capítulo 66, e o verso 22 e 23. Diz assim: porque como o novo céu e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor.
Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova até a outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então veja, Isaías está falando aqui da nova terra. Eis que os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer, vocês estarão perante mim. E toda a vossa posteridade, ou seja, aqueles que acompanharam a Cristo, né? E seguiram a ordem certa. E será que de uma lua nova até outra, de um sábado até outro, toda a carne, os salvos, né? Irão adorar perante ele. Aí eu lhe pergunto, as pessoas que guardam domingo vai fazer o quê? Que lá no céu não vai ter domingo, um dia de guarda. O sábado foi dado aqui na terra para ser guardado e é profetizado que nós vamos guardar no céu. Aí os caras que não aceitam o sábado de jeito nenhum e só aceitam o domingo como dia de guarda, eles vão adorar a Deus aonde? Em que dia? Me diga aí, irmão. Você que pertence a alguma igreja que guarda o domingo, você quer ir para o céu, né? Aí você vai adorar a Deus lá, que dia? Dia de domingo, é? O que é que você acha disso aí? Pense bem nisso aí. Então, meu irmão, temos que tomar cuidado com essas coisas, porque tem muita gente aí iludindo as pessoas com esse negócio, a ideia de domingo. Não existe um versículo na Bíblia sequer que prove que o dia de domingo é o dia de guarda. Não tem um. Aí o ser humano inventou isso aí, né? Uma determinada seita por aí antiga inventou esse dia, e as seitas novas que estão surgindo aí, essas igrejas novas, estão tudo acompanhando. No domingo. Agora, como é que eles vão chegar no céu para guardar o domingo? Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que a gente vai guardar o sábado. Esse aí está afirmado aqui em Isaías. Aí agora você tira suas conclusões, né? Por que a gente tem que guardar o sábado ou não? Porque o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. Aí os homens querem anular toda a lei por causa do sábado, para não querer guardar o sábado. Ah, porque o sábado é do antigo Israel, não sei o quê. Um dia um religioso, conversando mais ele disse, não, rapaz, nós da minha igreja, nós consideramos que o sábado foi dado só para o povo de Israel. Aí eu perguntei a ele, disse, então onde é que está escrito na Bíblia isso? Aí ele disse que não sabia. Não sei nem se tem. Eu disse, então, e como é que tu quer botar a palavra dos teus líderes religiosos acima da palavra de Deus? Se a palavra de Deus não diz isso, e aí teus líderes religiosos dizem, tu vai acompanhar? A tua salvação depende dele ou depende de Deus? Aí você vê cada ideia, né? Porque eu acho, porque assim, o achismo está tomando conta do povo. Como eu já disse antes, o povo quer interpretar a Bíblia do seu modo, do jeito que ele acha, e acha que vai chegar no céu desse jeito. Rapaz, tem que tomar cuidado, viu? Com isso aí. O sábado é santo. E todos que guardam o sábado são santificados, diz a Bíblia. Entendeu? Lá em Ezequiel 20:20, ele diz, santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Está lá, confira. Aí o cara vai guardar o domingo. Como é que o cara se santifica no domingo? Se a Bíblia diz que o dia de santificação é o sábado. Fica difícil, né, irmãos? Tem que tomar cuidado, viu? Porque o negócio aqui é salvação ou perdição. O sábado ele não salva ninguém. Você pode até estar aí dizendo, pensando, você que me ouve dizer, mas o sábado não salva. Não salva mesmo, não. O sábado é um sinal de obediência para os que estão salvos. A lei de Deus é guardada pelos que estão salvos. Os que não são salvos não querem guardar a lei de Deus, ele não quer mesmo, não. Vai fazer o quê? Eles pensam que aceitando a salvação do jeito que eles querem, eles vão enganar a Deus? Estão totalmente errados. Agora, meus irmãos, nós vamos aqui mais para frente, né? Agora nós vamos para o Novo Testamento. Aí, sim, muitas pessoas já falaram, mas o sábado é só do Velho Testamento. É? Então nós vamos para o Novo agora, né?
Vamos para o Novo Testamento, ver o que o Novo Testamento diz para o sábado. Aí, nós vamos aqui para Lucas. Aliás, Lucas não, primeiro Marcos. Nós vamos ver o que é que o Senhor Jesus falou sobre o sábado. Aqui já são as palavras do Senhor Jesus, né? O que é que ele falou sobre o sábado, né? No livro de Marcos, aqui no capítulo 2, (27 e 28), diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa, um ser que é senhor de uma determinada criação, e o que é que ele é dele? Ele é o dono do sábado. Quer dizer, o dono, ele pode trabalhar o dia que ele quiser. Porque Jesus disse, eu trabalho até agora e meu pai trabalha também. Está escrito lá em São João. Aí eu pergunto para você, se Deus deixar de trabalhar no dia de sábado, o que é que vai acontecer? Destrói todo mundo. Porque esse planeta Terra, esse universo criado por Deus, ele é sustentado pelo poder de Deus. Aí se Deus dizer assim, não, eu não vou botar mais meu poder não, para sustentar ele, o que é que vai acontecer? Aí desmoronou tudo. Porque é pelo poder de Deus que as coisas funcionam. Não é pelo que o seu querer e o meu não. Aí Jesus é Senhor do sábado, ele é o dono do sábado, ele é criador de todas as coisas. E pronto, e nós temos que obedecer a palavra dele. Você quer ser salvo por Jesus? Eu quero. Por que você é salvo por Jesus? Diz que aceitou a salvação de Jesus e guarda o domingo. Me explica aí. Você tem alguma explicação para isso? Uma coisa que não está na Bíblia? Como dele guarda? Então, meu irmão, minha irmã, é essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Não fique aí se iludindo. Eu já falei aqui muitas vezes. Todos os meus trabalhos, minhas palestras aqui, eu falo. Não se iluda com conversa dos outros. Vá para a Bíblia. A Bíblia é a palavra verdadeira. Não vá pelas mãos dos homens, não. O sábado foi feito por causa do homem. Quer dizer, Deus criou todas as coisas, afinal criou o homem. Aí disse, agora eu vou fazer um dia só por causa do homem. Entendeu? Não existe nenhuma parte na Bíblia, como eu já falei, afirmando que o sábado foi feito só para os judeus. O sábado foi entregue aos judeus. Aí sim. Deus escolheu eles, o povo de Israel como nação e passou toda a sua palavra por eles e passou o mandamento, escreveu o mandamento na tábua de pedra com o seu próprio dedo e passou para eles divulgar para o mundo. Não existe nenhum lugar em que diz um judeu escrito pelo judeu dizendo que o sábado era só deles. E agora os de hoje é que fica botando essas ideias na cabeça das pessoas. Não, foi feito para o judeu, foi não sei o quê, e dizem isso, e dizem aquilo. Aí, meus irmãos, eu quero falar um negócio para vocês aqui interessante. Um certo dia eu estava ouvindo um pregador, né? E essas igrejas por aí, eles prezam muito pelo casamento, né? É a coisa que eles mais pregam é sobre o casamento. O casamento é santo, porque aí é não sei o que, tem que ser respeitado. E é porque o casamento foi instituído por Deus. Lá no Éden. Foi Deus que instituiu o casamento lá no Éden. Aí eu fiquei pensando aqui comigo mesmo. Vem cá. O casamento foi instituído por Deus, é santo e deve ser respeitado. E o sábado? Foi instituído quando? O sábado foi instituído por Deus, lá no Éden também. E por que ele não fala do sábado? Agora fica pegando as coisas que interessam para eles e desprezando as outras coisas, que é o melhor. Porque casamento não salva ninguém. Não ajuda a santificar ninguém. Ajuda se tiver união com Cristo. Mas o sábado ajuda a santificar. A lei, ela foi feita
não para salvar ninguém. A lei foi feita para a obediência a Deus, provar que você tem Jesus como seu salvador pessoal. Ela existe para isso. A lei não condena ninguém. Quem se condena é nós mesmos, com a nossa desobediência, né? Aí nós vamos aqui para mais para frente, né? Porque o tempo não nos espera. Vamos para Lucas agora. Lucas no capítulo 23 e o versos 53 e 54. Já está no finalzinho do livro de Lucas. Que diz assim: e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido deputado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então aqui está no Novo Testamento. Tanto Marcos como Lucas está dizendo que o sábado faz parte do mandamento. E aí o povo quer anular, quer dizer que não vale mais nada? Que negócio é esse? Você vai aceitar um negócio desse? Se você quiser obedecer a Deus e eu, irmãos, nós temos que ir para a palavra. Pegar a palavra de Deus, ler ela e pedir força, orar, para que Deus lhe dê sabedoria, para você exercer a vontade dele. Que nós não temos condições nossas. Mas quando você vai para a palavra de Deus e vai com o coração contrito, alegre, com prazer de servir, você vai conseguir. Aí eu já vi alguém falar também, mas ninguém guarda os mandamentos. Eu sei que é difícil. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Deus pede alguma coisa impossível para nós? O que é que você acha? Se a Bíblia está dizendo, se me amais, guardarei o meu mandamento. Então Deus está enganando a pessoa? Está dando uma coisa que Deus não pode cumprir? Irmãos, esse negócio está meio errado, viu? Ninguém guarda sim. Se não tivesse ninguém que guardasse, Deus não tinha dado para guardar, não. Se Deus deu para guardar e pediu que guardasse, é porque você tem condições. De si próprio nós não temos. Mas se você aceitou Jesus e quer obedecer, Ele vai lhe dar força e poder para você guardar. E pronto. Eu sei que é difícil, E talvez a gente nem guarde perfeitamente como precisa. Porque nós somos falhos e pecadores. Mas guardamos de um jeito que Jesus aceita a nossa intenção. Que o que vale mais, né, diante de Deus, não é o que nós falamos. E nem diante das pessoas. O que vale é a nossa intenção. Né? A boa vontade. O esforço. Aí você consegue. Mas do jeito que muitos querem aí, fica complicado, viu, irmão? Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Agora nós vamos para o livro de Atos, né, que também tem uma passagem aqui maravilhosa. No livro de Atos. Capítulo 13 de Atos. Aí nós vamos ler alguns versos aqui, que ele mostra, né? Aí diz assim, no verso 14 de Atos 13. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Isso aqui está falando, né? João Marcos volta para Jerusalém. Aí eles seguiram para frente, né? Está falando aqui no livro de Atos que os irmãos se reuniram no sábado, né? Para cultuar a Deus. Vamos ler novamente? Mas eles, atravessando de Pérgamo para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, aqui está falando de Bernabé e Paulo.
Por que eles não se reuniram no domingo? Você sabe quantos anos existia já que Jesus tinha sido crucificado? Segundo os especialistas, uns falam em vários anos, né? 60, 50, 60 anos. Depois que Jesus tinha morrido, foi que foi escrito isso aqui. Se tivesse sido mudado para o domingo, por que eles não falaram aqui? No domingo, ou no primeiro dia da semana, porque não existe a palavra domingo na Bíblia, né? Isso aí foi inventado. Existe sim o primeiro dia da semana. Mas você já viu segundo sem primeiro? Eu nunca vi. O povo tem uma mania de... Começou a semana na segunda-feira. Quem foi que disse isso, que começa na segunda? A semana começa no primeiro dia da semana. E de acordo com a Bíblia, ela começa depois do pôr do sol do sábado. Porque na Bíblia um dia começa quando o sol se põe. Que a Bíblia diz, houve tarde e manhã, tal dia. Depois, houve tarde e manhã, tal dia. Então a tarde, segundo os especialistas, depois que fim do pôr do sol, o sol se põe e começa um novo dia, no pôr do sol. Aí os homens agora inventaram esse negócio de botar o dia para começar meia-noite. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, não, irmãos. É por isso que muitos vivem aí na desobediência, porque eles querem obedecer o que os homens demandam, o que os homens determinam. Aí tem algum homem que salva ninguém? Por que eu vou obedecer a homem? Por que você tem que obedecer a homem? Ordem de homem? Mensagem de homem? Você não tem obrigação não, meu irmão. Porque se quem salva é Jesus Cristo. Mas para você ser salvo Jesus Cristo, você tem que aceitar a palavra como ela é, guardar a lei. Né? Porque Jesus Cristo disse lá em São João, se me amar, guardarei os meus mandamentos. Porque os mandamentos foi Jesus que fez. Né? Que é uma parte boa da gente conhecer, que São João diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Que foi Jesus que veio ao mundo salvar a humanidade. Mas a gente não quer aceitar Jesus como Deus divino. Só quer achar que Jesus foi criado de Maria para cá. E não quer obedecer a Jesus, não quer aceitar como Deus divino. Mas aqui está dizendo que nós temos que obedecer, né? Então aqui no versículo 27 aqui você vê. Tem mais aqui, diz assim. Pois os que habitavam em Jerusalém e em suas autoridades não conheceram Jesus em seus ensinos dos profetas. E se lei todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então muitas pessoas de Jerusalém que conheciam a Bíblia não aceitaram Jesus como Salvador, não. E que ele era pregado todos os sábados na sinagoga. Olha aí. Porque as leis do Antigo Testamento, os salmos, as profecias, tudo era para se cumprir em Cristo, como se cumpriu. Jesus mesmo disse, eu não vim destruir a lei e nem os profetas, eu vim cumprir. Não tem nenhum lugar na Bíblia que Jesus destruiu a lei, acabou com a lei, mas os homens andam inventando aí. Não, a lei acabou, a lei já era. Aí fica usando, né? Alguns versículos da Bíblia que fala que as leis do Antigo Testamento de sacrifício foi cravada na cruz. Jesus não anulou, ele cravou na cruz, cumpriu. Porque muitas leis do Antigo Testamento tinham cumprimento, tinha data de cumprimento, prazo de validade. Mas a lei dos 10 mandamentos não tem. Ela é eterna, ela é perfeita, ela é santa, ela é boa. E o quarto mandamento do sábado está na lei de Deus. Como é que os homens querem anular? E agora inventar esse negócio de domingo de guarda? Não. Você vai aceitar isso aí? Você quem sabe. Eu mesmo não aceito esse tipo de coisa, não. Eu só aceito o que está na Bíblia. Agora vamos para os versos aqui de Atos ainda, Atos 13, diz assim, no verso 42 a 44, diz assim: ao saírem deles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas coisas, mesmas palavras. Tá vendo? Aí eles se reuniram com as pessoas, falaram a palavra de Deus,
Isso era Paulo e Silas pregando, né? Aí eles disseram, no sábado seguinte vocês venham para falar essas palavras para nós. Que nós interessamos de ouvir. E é isso que você tem que fazer, mas é ouvir a palavra de Deus. Porque quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você ora a Deus, é você falando com Deus. Então existe uma comunicação, né, entre a gente e Deus. Essa permissão maravilhosa que Deus tem. Mas muito desperdiça, né? Esse privilégio que tem. Ele desperdiça o privilégio de falar com Deus, desperdiça o privilégio de guardar o sábado para uma vida de santificação. Porque o sábado, meu irmão, ele é um santuário no templo. Não adianta você ir brigar com Deus. Esqueça o que os homens dizem. A sua salvação está em Jesus. Vá procurar obedecer os mandamentos para que você se santifique mais e você se prepare para ir para o céu com Jesus, que ele vai voltar para nos buscar. Tire essas ilusões da cabeça. Não fique alimentando na sua cabeça essas coisas não. Aí no verso 44, no sábado seguinte fluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Tá vendo aí? Aí no sábado seguinte aí a cidade encheu de gente. Foram tudo para o lugar para ouvir a palavra de Deus, né? A pregação do sábado. É Paulo e Bernabé. Então, meus irmãos, por que Paulo e Bernabé pregavam no sábado? Porque eles eram cristãos. Veja, vários anos depois da morte de Cristo, eles estavam pregando o evangelho, viajando e se reuniam todo sábado. Veja só. Agora, em nossas épocas, os homens inventaram esse dia de guarda falsa aí e muita gente está acreditando e aceitando. Rejeitando a palavra de Deus. Quem vai perder somos nós, meus irmãos. Somos nós. Agora aqui nós vamos para Atos. Veja só, no mesmo livro de Atos, no capítulo 18 e o verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Aqui fala sobre Paulo em Corinto. Todos os sábados estava discorrendo. Discorrendo quer dizer explicando a palavra de Deus. Todos os sábados. Por que Paulo não guardava o domingo? Se já tinha passado tantos anos da morte de Jesus, e esses povo aí ficam dizendo que Jesus na morte, na ressurreição, mudou o sábado para o domingo. Onde é que está escrito isso? Que não tem nada escrito disso aí na ressurreição de Jesus? Meus irmãos, vamos tomar cuidado. Esse povo aí que fica falando essas coisas, sem estar na Bíblia, você vai acreditar nisso? Eu não acredito. Eu só acredito unicamente na palavra de Deus. E acredito também nos homens de bem, né? Que prega a palavra. Isso eu acredito. Porque tem muitos homens aí que estudiosos, que estudam, né, a história, estudam a arqueologia, estudam a teologia, né? Que eles têm conhecimento, mais do que eu sou um leigo, né? Mas sou um estudioso da Bíblia há muitos anos e entendo de algumas coisas também. Por isso estou passando para você, né? Tiago 2, versículo 10. 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterares, porém matar, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira procedei, como aquele que há de ser julgado pela lei da liberdade. E o verso 3 ainda diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usam de misericórdia. A misericórdia triunfará no juízo, né? Então aqui Tiago está dizendo o quê? Que a lei é a base do julgamento de Deus. E diz que todo aquele que quebrar um ponto da lei, ou seja, uma palavra, uma frase, é culpado de todos. E aí você vai fazer o quê? No dia que um dia eu e você vão ter que encarar Deus.
Nós queira ou não queira. Isso é uma realidade inevitável. E aí você vai dizer o que diante de Deus? Ah, Senhor, eu te servi tantos anos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Deus vai perguntar, e você santificou o meu sábado? Ah, não, então. Como é que você quer ir para o céu desse jeito? Tem como ir? Não tem, meu irmão. Se Tiago disse que você quebrar um ponto, uma palavra da lei, é culpado de todo mandamento, porque aquele que diz que não adultera mais mata é do mesmo jeito, e aquele que diz que não mata mais que transgride o sábado é do mesmo jeito. Porque o sábado é o mesmo mandamento. É um mandamento do mesmo jeito dos outros. Por que eu tenho que tirar o sábado e só guardar os outros, só guardar 9? Não existe isso não, rapaz. Isso são as ideias malucas de gente que anda por aí falando o que não sabe, inventando fábulas, inventando coisas mentirosas para desviar a mente das pessoas, usado por Satanás. A verdade é essa. Porque eu lhe pergunto, quem é o pai da mentira? Satanás. E quem anda pregando a mentira? É de quem? É discípulo de quem? De Deus? Não. Quem anda pregando a mentira é discípulo de Satanás também. Você vai fazer o quê? A Bíblia não tem esse negócio de meio termo não, meu irmão. Ou você é, ou você não é. Ou eu sou, ou eu não sou. Agora não existe coluna do meio para cristianismo, não. Ou você é cristão, ou você não é. Agora ficar tapeando as pessoas, rapaz, e querendo enganar a Deus. Ah, rapaz, quieta com esse aí, rapaz. Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui passando meu pequeno conhecimento para vocês. Porque assim como eu amo a lei de Deus e procuro obedecer, vocês também devem fazer. Porque ela vai nos ajudar a reconhecer o nosso pecado, nossos pecadores, e ela nos aponta para a solução que é Jesus Cristo. É isso que a lei faz. Aqui em 1 João, no capítulo 2, o verso 4, diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Pronto. Quem está dizendo não é a palavra de Deus. Se você vê dizendo que conhece a Deus, que conhece a Jesus Cristo, mas anda mentindo, não guarda os mandamentos dele, é mentiroso. Você vai acreditar no mentiroso? Eu não acredito em mentira. Né? Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Se apegue à palavra de Deus, se apegue a Jesus Cristo, que você vai ser muito mais bem feliz na sua vida, né? Esse é o meu objetivo aqui, de passar para vocês esse pequeno conhecimento meu, mas que é a verdade da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui minha opinião, não. Né? Então, nesse momento, nós vamos encerrar a nossa palestra, mas eu quero pedir antes a você, se inscreva em nosso canal, ajude aí a palavra de Deus a progredir, ir para frente. Você não está escrevendo para mim, não, que eu não sou nada. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus para falar a verdade. Você quer que eu venha para aqui falar a mentira? Eu não venho. Eu só venho aqui para falar a verdade da palavra de Deus. E você se inscrevendo, você vai ajudar o canal a crescer e a palavra de Deus alcançar mais pessoas. Esse é o objetivo principal aqui, viu? E que Deus nos abençoe você e sua família, e que se você tem alguma dúvida, procure alguém que conheça, vá para a palavra de Deus, que você vai ser bem sucedido. E eu quero terminar com aquela frase de sempre, né? No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser a mesma. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida e você vai ser uma pessoa feliz e tranquila, se preparar para a volta de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.